Ler vários livros ao mesmo tempo tem suas vantagens e desvantagens. Mas nem tudo são flores e a gente precisa entender o que faz sentido no nosso momento leitor atual e o que realmente é uma prioridade ou não para fazer essa escolha. É sobre isso que trata esse vídeo. Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um vídeo. E pra gente decifrar esse mistério, se é realmente mais valioso ou mais eficiente ler vários livros ao mesmo tempo ou ler um de cada vez. Bom, se você tá nesse canal, você sabe que eu vou ponderar o sim e o não, porque não tem uma resposta certa, mas tem como a gente saber que maneira de fazer as coisas é realmente mais eficiente. E para começar com isso, eu queria tomar a liberdade de contar uma historinha do mercado de trabalho aqui, E contar, um pouco sobre como um chefe novo que eu tive anos atrás, chegou na empresa e mostrou o conceito de WIP, Work in Progress, Trabalho que está acontecendo naquele momento. E é um conceito muito interessante. Então ele chegou e falou, gente, vou fazer uma dinâmica aqui, eu sou fulano, eu gosto de agilidade, não sei o quê. Aí ele começou a fazer essa dinâmica, que eu vou mostrar para você agora. E bom, essa dinâmica consistia em cortar uma folha, dividir uma folha, sulfite ali em dois, e com a mão mesmo ali, a caneta, escrever em cada uma das colunas criadas um número de 1 a 10, números de 1 a 10, só que de um lado a gente ia fazendo num período de 30 segundos, alguma coisa assim, escrevendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e no outro ia ser 1, 1, 1 em cada coluna, 2, 2, 2 em cada coluna, 3, 3, 3 em cada coluna. Enfim, feito isso, fica muito evidente que fazer um de cada vez era mais eficiente, especialmente nesse tipo de tarefa mecânica. Mas cabe a gente falar em eficiência quando o assunto é leitura e a sua vida leitura e ler, às vezes, por prazer? Porque sim, existe uma diferença clara entre quem vai ler vários livros por obrigação, porque você tem que ler algum livro específico por obrigação, e você vai ler outro para descansar. Então, se você é um acadêmico, uma acadêmica, se você é professora, professor, enfim, você vai ter obrigações leitoras diferentes de quem está aqui só porque leitura é um hobby, ou leitura é uma maneira de consumir conhecimento e cultura que não é audiovisual. É óbvio que ambos são válidos, mas ambos têm prioridades diferentes, muito distintas. Às vezes uma pessoa quer ler uma série de livros do 1 ao 6, nesse caso, talvez valha mais a pena você ler um de cada vez, ao invés de ler, tá lendo um super romance gigante e lendo Schopenhauer do lado e lendo poesia pela manhã. Bom, e é aqui que a gente entra nos pontos valiosos de ler vários livros ao mesmo tempo. Existem benefícios, que eu vou citar aqui, que vão desde uma coisa muito básica e de coisas comportamentais. Então, além de influenciar a sua memória e ajudar a fomentar uma melhor memória, capacidade de concentração e tudo mais, que é importante, vamos dizer que é realmente importante no tempo aqui das redes sociais, mas isso também pode te ajudar com o ritmo de leitura, mas acima de tudo com o hábito e com associações diferentes. Por quê? Veja bem, se você vai ler um livro de filosofia, você não necessariamente vai ler esse livro no mesmo lugar, no mesmo ritmo e na mesma maneira, e com a mesma clareza de mente, assim, sem nada para anotar, por exemplo, que você leria um volume da sua coleção de livros, da sua série de livros favoritos. Então, um deles você pode estar lendo à noite, e aí você sabe, eu tenho que ler esse livro de filosofia, eu tenho que ler esse livro de teoria da literatura para dar uma aula ou para participar de uma aula, se você está na faculdade. Então, o que aconteceria? Você teria que ter uma postura leitora um pouco diferente nesses dois casos e você acabaria, idealmente, pensando aqui, pensando não, essa é a minha experiência também e relatos que a gente vê, mas enfim, você acabaria lendo em momentos diferentes e acabaria tendo experiências de leitura diferentes. O que é bom para você desassociar a leitura de um mecanismo específico, de, por exemplo, só ler em tal lugar ou só ler de tal período a tal período. Você começa a abrir o seu dia para leitura e perceber que ler é literalmente sentar e abrir e começar a olhar para a página, assim, não tem muito mistério. Então, isso pode ser importante se você não tiver com uma maturidade de leitura assim muito grande, em que ler para você precisa de uma série de, cacarecos e preparar aqui e a luz tem que estar em não sei o que e eu preciso estar a 45 graus e o sol precisa estar numa temperatura. Enfim, quanto mais barreiras você criar assim, que às vezes são mentais, são barreiras de
procrastinação aí que você vai criando para justificar. Parar, e tá tudo bem, todo mundo faz isso, tá? Não se culpe. Mas, enfim, se você começar a desconstruir isso aí na sua cabeça, você eventualmente vai ver que, ao invés de pegar o telefone e ver a dancinha do momento, você pode simplesmente falar, sentar e ler. E você senta e lê qualquer coisa, a qualquer momento, por períodos de tempos diferentes. Não necessariamente você precisa ler 3 horas seguidas, leia meia hora, tá excelente. Mas se você lê meia hora por dia, né, tem até a conta lá do vídeo de como ler 40 livros por ano, e é bem simples, é bem mais simples do que você imagina, só que é difícil de associar isso, porque a gente tem dificuldade de ver a longo prazo, né? Enfim, mas valer a pena, vale, se você quiser tentar isso. Mas nem tudo são flores, como eu já disse no início do vídeo. Há alguns reveses. Por exemplo, se você precisa terminar um livro rápido, ou se você ainda não está tão acostumado a ler vários livros ao mesmo tempo, eu recomendo que você já comece lendo 5. Pega 2, vamos com 2 livros curtos, 2 livros que você tem bastante interesse mesmo em ler, e vai lendo os 2. Tenta não comparar e de preferência que sejam de gêneros distintos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, eu aqui, até usando a minha experiência, eu estava lendo esse livro e esse livro ao mesmo tempo. Estava, não estou, né? No finalzinho desse e esse aqui eu parei na página 50, sei lá, de 200. Então, o The Hearing Trumpet, da Leonora Carrington, até na área de membros, que se você quiser fazer parte e ver todos os reviews de leituras que eu faço, R$ 2,99. Talvez valha a pena para você, se isso te interessa. Tem bastante conteúdo todo mês e tem filmes também. E esse aqui, que é o The Forbidden Visions of Lucius Galloway, que é, né, da série de jogos que eu mais jogo, um jogo que eu sou viciado, que é o Arkham Horror Card Game. É um jogo de cartinhas e narrativa e tudo mais. Enfim, dá pra fazer um vídeo sobre ele um dia também, porque é muito bom. É o aspecto lúdico da narrativa e da imersão e tudo mais. Mas qual que é a questão? Esse aqui é um pipocão, é um romancezinho pulp, assim, de tipo aventura 1929, de um professor, um acadêmico que vai ajudar a traduzir, né, um poeta que vai ajudar a traduzir um livro meio cutulesco e tal, e aí ele começa a ter delírios e sonhos e tudo mais. E esse aqui é sobre uma senhora, de uma autora, né, surrealista lá e tudo mais, uma senhora que ganha um aparelho de audição, né, uma corneta para ouvir, chama a corneta em português, e ela, a primeira coisa que ela ouve é que os parentes dela, né, o filho, a família do filho, querem colocar ela no asilo, e ela vai parar no asilo, e aí começa uma loucura e tal. Eu geralmente gosto bastante de livros assim, eu gosto bastante, né, do A Lua Vem da Ásia, por exemplo, esses livros assim, o Pícaro Búlgaro, e que são livros mais nonsense mesmo, eu gosto. Porém, todavia, entretanto, a historinha pulp ali me engajou de tal maneira, porque vai sair uma coleção nova das cartinhas e eu já estou imaginando decks para eu montar e baralhos e tudo mais. E eu li 4 vezes, 5 vezes mais em uma semana um livro do que o outro. Se eu estivesse lendo um só, eu já teria terminado um e começado o outro e não estaria tendo esse conflito. Mas qual que foi o meu erro? O meu erro foi pegar 2 romances para ler ao mesmo tempo. Que não é um super problema, você consegue acompanhar 2 séries, mas, por exemplo, quando você vai ver uma série, você tem uma recapitulação ali, né? Eu, graças a muita teimosia, mais do que qualquer outra coisa, eu consigo lembrar o que são as últimas páginas que eu li e tudo mais. Beatriz também está lendo o livro aqui em casa, então eu consigo conversar com ela. Mas isso não tem como dizer que não interfere na experiência de leitura. Então, um livro me empolgou mais e por ter me empolgado mais e por competir na mesma categoria desse outro, acaba me tirando um pouco a vontade de lê-lo. E hoje em dia não vai me impedir de terminar de ler o livro, porque eu me conheço, meus hábitos e tudo mais, eu vou querer pegar e ler e tudo mais, porque eu gosto do livro, só que foi uma escolha burra da minha parte. Eu não devia ter pego 2 livros do mesmo gênero. Geralmente, o que eu fazia, quando eu estava assim muito empenhado, eu lia um livro de teoria, um romance, um livro de contos, um livro de ficção mesmo, e um livro de poesia ao mesmo tempo, e às vezes, pingava um ou outro assim, tipo um livro de citações, um livro de entrevistas, eu lia às vezes livros de entrevistas com autores e tal, que eu ganhava de presente, e enfim, interessante, né? E aí eu ia fazendo esse exercício, mas era justamente para me desafiar a manter a atenção e a memória e tudo mais. Que me ajudou a ter uma memória boa, que eu posso puxar várias referências, eu sei em que livro tá, eu sei mais ou menos em que altura tá, aí eu tenho os post-its ali para me ajudar no livro físico, para pegar uma citação, escrever um poema, ou escrever um artigo, na época que eu escrevi artigo acadêmico, essas coisas assim. Enfim, então facilitava bastante a minha vida e foi uma habilidade adquirida, porque o foco a gente treina, uma habilidade que a gente treina. Então, se você estiver nessa missão aí, vale muito a pena. Agora, Lucas, eu tô aqui e olha, eu vi que é muito melhor, eu vi um vídeo de um concurseiro falando que tem que ler vários livros ao mesmo tempo,
porque foco, não sei o que, mas assim, ó, eu já tenho meu trabalho, já estou seguindo a minha carreira aqui, tá tranquilo, e eu queria ler, tipo, para me divertir, eu queria ler um clássico às vezes, eu queria ler um livro, pô, de filosofia outra, eu queria ir experimentando e tal. Nesse caso, se você tem um hábito de leitura já estruturado e tudo mais, não vejo por que você precisaria colocar isso, né, a perder lendo vários livros ao mesmo tempo. A não ser que você queira começar a ler em outros períodos do dia, por exemplo, você queira que esse hábito de leitura vá invadindo outros momentos da sua vida. Talvez seja uma estratégia válida. Por quê? Se você pega um livro que você está acostumado a ler à noite antes de dormir, por exemplo, um romance, então vai ser difícil para você, por mais que seja literalmente abrir o livro e ler, é difícil associar essa ideia e o prazer de terminar um capítulo inteiro, por exemplo, de não ter que parar no meio, que eu sei que muita gente tem isso, eu também tenho. Então, pega um livro de poesia e começa a ler no intervalo do almoço no trabalho. Você lê, sei lá, 25 minutos. Aí você vai fazendo isso em doses homeopáticas. Um livro de poesia, você vai ter o prazer de terminar esse livro em coisa de uma semana, 10 dias, por aí. Então, lendo de pouquinho em pouquinho, com calma, degustando ali os poemas e tudo mais. Então, é uma maneira de você incorporar isso no seu dia a dia que funciona, é bastante eficiente. Agora, se você quiser ler, por exemplo, um texto mais denso, assim, filosofia, eu quero conceitos e não sei o quê, talvez aí já vale você separar uma horinha, por exemplo, você bateu o ponto no trabalho e, sei lá, chegou em casa, ou logo de manhã, acordou, eu fazia isso bastante até. E aí eu acordava e separava uma hora, acordava um pouco mais cedo, separava uma hora para estudar filosofia e ler ali e tal. Então, separado, eu não gosto de comer de manhã porque me ajuda a me concentrar, não sei o quê, e eu fazia isso. Eu li uma hora de livro teórico denso e tal, com um caderninho do lado, você senta na cadeira, então não é uma coisa que você vai fazer deitado. Você põe o livro, pega um caderninho, faz suas anotações, e aí você fez isso e você tem coisas para pensar durante o dia, e isso não vai te impedir nem de ler a poesia no almoço, por exemplo, nem de ler o seu romance antes de dormir, por exemplo, ou uma biografia ou qualquer coisa do tipo, você entendeu? E aí fica evidente que isso tem pesos diferentes para pessoas com perfis diferentes. Se você for completionista, aquela pessoa que não consegue terminar um capítulo, né, dar uma pausa no capítulo no meio ou largar um livro no meio, se você, por exemplo, não viu um dos primeiros vídeos desse canal, que é o Relacionamento Tóxico com a Leitura, que fala do Daniel Pennac, que fala dos direitos do leitor, é um vídeo, não tem a mesma qualidade que os de hoje em dia, mas o conteúdo ainda é válido, tá? Eu vou deixar o card aqui. Mas se você tem esse perfil, toma cuidado, porque vai ser um desafio um pouquinho maior. Então você precisa medir bem a extensão dos livros que você quer ler e quanto você realmente quer lê-los. Vai ter um vídeo muito em breve, ainda esse ano, sobre como criar metas de leitura para o ano seguinte, que eu vou testar uma estratégia comigo mesmo, que eu acho que vai ser mais proveitosa e mais gentil com nós mesmos, assim, porque, via de regra, a gente tem essa tendência a empilhar muitos livros e, sabe, de momento, e isso acaba gerando uma autossabotagem, uma sensação não tão saudável do ponto de vista de autocuidado e respeito próprio. A gente acaba não respeitando os nossos limites. E, bom, eu pensei, né, bolei uma estratégia da gente chegar num meio termo, em que a gente vai ler o que a gente quer, são menos números, mas tem uma estratégia envolvida. Vai fazer sentido. Se você se interessa por isso, se inscreve no canal. Se você quiser, né, saber tudo que eu leio e tudo mais, virar membro aqui do canal. Já tem um monte de vídeos, né? Eu até foi bom fazer isso, porque eu percebi, eu tô lendo bem até, eu achei que eu tava lendo menos, eu não tava contabilizando os livros e tal, então eu tô lendo legal. Tem bastante vídeo interessante lá. São umas coisas meio fora da casinha, assim, você não vai ver as... Eu leio alguns negócios esquisitos, eu tenho esse negócio nonsense, uns autores meio obscuros, eu gosto disso. Então, se isso te interessa, talvez valha a pena para você, como eu já disse, é R$ 2,99. E, bom, para terminar, eu só queria deixar um ponto que eu acho que é crucial. No fim, mesmo sabendo que vai ser mais eficiente você ler um livro de cada vez, se você está começando, é o que eu recomendo que você faça, para você realmente criar o hábito base. Porém, entretanto, vale a pena você ver o que te motiva mais. Existem pessoas extremamente competitivas que vão ficar mais motivadas lendo vários livros ao mesmo tempo, só pelo prazer de poder dizer que elas estão lendo vários livros ao mesmo tempo. E aí, cada vez que você diz isso, aumenta a chance de várias pessoas te perguntarem: você terminou de ler esse livro? E aí ela, né, quer fugir da humilhação de dizer que não terminou. Isso pode ser motivador para muita gente. Então, veja o que, né, vai te motivar, mas tome muito cuidado para não se frustrar. O básico funciona. E aí você vai lá,
testa e vê o que funciona para você. Tente não se frustrar para sempre com a leitura, porque vai ser culpa sua, tô avisando. Mas, enfim, você pode dizer, Lucas, mas por que você está me dizendo para ir lá e errar? O inteligente aprende, como é o ditado? O inteligente aprende com a história e o burro aprende errando. Bom, da minha parte, eu nunca disse que eu era inteligente e, bom, aceite o conselho desse burro aqui que aprendeu errando, aprendeu tentando fazer vários e lendo vários livros ao mesmo tempo. Já tentei ler coisa de 7 livros ao mesmo tempo, foi uma ideia boçal e estúpida. Não tem porquê que isso atrasa a leitura de todos, não tem vantagem nenhuma, assim, uma experiência prática aqui. Não sei para quem, eu sei que alguém vai comentar, eu leio 10 livros ao mesmo tempo, isso me ajuda, não sei o quê. Então, existem casos em que isso vai ser relevante. Então, compartilha se você sabe um desses, compartilha quando isso é realmente relevante. Seja, sei lá, eu tenho 10 disciplinas, eu reprovei um ano na faculdade, tenho 10 disciplinas para fazer e eu tô isso e tô achando muito bom. Compartilha a sua experiência aqui, você é bem-vindo a comentar, compartilhar, criticar, complementar e sugerir várias coisas aqui nos comentários. Você que é inscrito no canal sabe que eu sempre respondo. E, bom, da minha parte é um prazer encerrar o ano aqui com vídeos de leitura retornando, com vídeos um pouco mais diferentes começando a acontecer. Agradeço demais a paciência de quem esteve comigo aí pelo ano. E, bom, eu não gravei, eu tenho vários livros para ler. Eu sou o Lucas e eu vou ficando por aqui. Tchau!